Então, porque aí o que que acontece? Se eu te devo alguma coisa de vidas passadas, e aí eu fico com o sentimento de que por mais que eu faça, eu não consigo arcar com o que eu te supostamente devo, eu continuo, então, neste caso, interferindo na evolução da outra pessoa, porque é como se a evolução dela estivesse apegada à minha, e se eu não evoluo, se eu não transcendo a minha condição, ela também não transcende a dela. Conclusão, as duas pessoas ficam consciencialmente ou espiritualmente empacadas, sem conseguir, de fato, né, mudar a condição, o código O padrão, existencial né? delas. E aí, essa dependência de vidas passadas, ou essa dependência da ideia de que eu devo algo, virou um aprisionamento e não um aprendizado. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá. Ellen, como você está, ser de luz? Olá, ser de luz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou bem. Estamos aqui, né? Gravando esse piloto para ver aí o que é que vem, né? De novidades, se vem novidades. E aí, para começar o encontro de hoje, né? Eu estou aqui invadindo, né? Aqui o vídeo do Marcelo para a gente testar esse novo formato e falar um pouco sobre experiências de vidas passadas, né, sob a ótica da numerologia. E aí o tema vai ser aqui, né, a gente vai conversar em torno aqui de o que a numerologia revela sobre as suas experiências de vidas passadas e como isso vai impactar sua vida atual. E aí, só fazendo a introdução, porque é uma coisa que às vezes a gente conversa, né? Às vezes a galera viaja muito na maionese, né, nessa coisa de vidas passadas, e realmente é uma coisa, né, Marcelo, que gera muita curiosidade, né, é muito interessante, né, você saber de outras perspectivas, de outras vivências, mas, né, será que vale a pena ficar só nisso, né, abrir um atendimento só para descobrir o que você fez na vida passada, o que você foi, como é que a gente pode aproveitar isso, né, da melhor forma, num atendimento também, digamos assim, mas para além disso, para que isso, né, nos auxilie na nossa jornada atual, como é que isso impacta, né? Então, um pouquinho do que a gente vai falar hoje. E aí, Marcelo, eu queria saber se você tem alguma coisa aí para introduzir, para falar também, o que é que você pensa de forma geral dessa temática aí, ou até experiências suas, né, de atendimentos, não sei até que ponto, né, você pode falar. Experiência dá com pau com isso, né? Vamos lá. Assim, qual a utilidade de abrir um mapa numerológico, mesmo astrológico, enfim, ou qualquer outra linha, e fazer uma leitura a respeito de vidas passadas? Dois pontos de vista, né, muito distintos. Primeiro, é muito comum as pessoas virem com uma expectativa do tipo: ah, mas eu fui uma pessoa importante, o que que eu fiz? Será que dá para ver alguma coisa aí? Quem sabe eu não acho a minha origem, a minha vida, né? Quem sabe eu não fui um personagem importante na corte, ou alguém importante no Egito, ou, enfim, né? Vira e mexe, aparece alguém querendo essa abordagem.
E aí, a minha primeira observação sempre é: aquilo já passou. Mesmo que a pessoa tenha plena convicção de que ela foi fulano, ciclano, beltrana, né? Mas eu fui uma rainha, né? Eu fui uma princesa, eu fui sei lá o quê no Egito. Tá bom, mas isso foi no Egito, não é agora, né? Agora, assim, o que importa de fazer uma leitura de vidas passadas nunca é a respeito de quem foi ou de quem se deixou de ser, e sim a respeito do entendimento do valor consciencial da experiência que a pessoa teve em vidas passadas. Então, a partir do momento que a gente olha o mar, e claro, a gente pode fazer uma leitura extremamente técnica, sem acessar, sem abordar necessariamente nenhum aspecto relacionado exatamente a uma linha serial, né? Porque também tem essa outra coisa, quando as pessoas vêm perguntar de vidas passadas, né? E curiosamente, inclusive ontem eu tive uma abordagem dessa, né? Enfim, e foi muito difícil explicar para a pessoa, embora seja uma pessoa, inclusive, com uma linha de esclarecimento considerável, o entendimento do que está acontecendo com ela nesta vida é um conjunto, é um reflexo de um processo de, enfim, né, na minha projeção, na minha análise e na minha captação do campo, é um reflexo de pelo menos 20 encarnações. Então, ela quer entender tudo do nada, ela quer, numa sessão, entender por que que acontece isso, por que que eu estou passando tais perrengues, por que que tem tanta coisa ruim, por que que aconteceu tanta coisa boa e eu me perdi, não aproveitei, e não adianta dizer para a pessoa que foi isso, foi aquilo, foi assim, foi assado, e é muito difícil explicar, porque não adianta dizer, olha, você está, neste momento, passando por isso, e é assim, esse entendimento de vidas passadas, ele precisa ser algo muito amplo, inclusive porque quando as pessoas começam a questionar, mas por que que eu estou vivendo tal coisa, né? Por que que tem alguém, por exemplo, que eu sou apaixonado, apaixonada, mas a gente nunca conseguiu ficar junto, né? Não, eu tenho, sei lá, tenho centenas de casos com essa frase, né? E o que que acontece? Tá bom, mas se a pessoa passou por isso, esse bloqueio não é com uma pessoa, esse bloqueio, ou por uma única pessoa. Isso muitas vezes se repetiu em várias vidas, e porventura a pessoa chegou nessa vida, conheceu alguém que tem uma configuração emocional, mas primeiro, não quer dizer que é uma alma gêmea e que aquela pessoa está com ela há milhões de anos. Não. Pode ser que simplesmente alguém que tem uma configuração emocional, que tem uma configuração de vidas passadas, que de alguma forma bate com a configuração das questões emocionais e das questões mentais e comportamentais que ela traz, ou karmáticas, para quem gosta dessa palavra, que eu particularmente não gosto, né? E aí juntam-se ou encontram-se duas pessoas que têm uma situação semelhante, e por conta dessa verossemelhança, acaba se reproduzindo um cenário no qual as pessoas, né, têm que lidar com uma situação X, Y, Z. Ponto. Né? Vamos dar um. Assim, não, tem exemplos. Eu vou só te interromper um pouquinho, porque você já entrou aí numa questão aqui, que era uma coisa que eu ia te perguntar, né? As pessoas falam muito sobre essa questão, né, do karma,
né? Falam muito sobre essa coisa karma, dharma, né? E aí, como é que na sua visão, você já falou um pouco aí, né? De que maneira, né? Essas experiências passadas, talvez você explicasse mesmo de uma ótica, não de exemplos, mas de uma ótica, eu não sei se seria técnica, sei, espiritualista, não sei qual o termo que você daria, mas de que maneira, né? Essas experiências, né, como as pessoas gostam de falar karma, dharma, ou não sei, como é que essas coisas, elas ficam no campo e de que forma elas influenciam, né, no que somos hoje, né, e no que vivemos hoje. Será que você consegue explicar isso de uma forma talvez mais geral? Ah, que são vários temas na mesma pergunta. Vamos lá, né? Nessa fala. Ah, dentro da minha conceitualização, dentro daquilo que eu compreendo, entendo, o karma, a gente pode dizer que ele, na verdade, não existe, né? Se a gente pensar na palavra karma, que é muito distorcido, o entendimento do que é karma, o que é? É aprendizado. Então, o que ocorre? Ninguém comete erros por livre, e espontânea vontade de errar, né? Então, o que é o errar? É a falta de consciência daquilo que eu entendo, né? Que o eu, não eu, Marcelo, né? Aquilo que eu, como ser, entendo que é o certo, né? Então, o que ocorre? Ah, uma situação, ela pode ser considerada kármica no sentido de repetitiva, porque ela se repete enquanto a pessoa não aprendeu a lidar com aquela situação. A partir do momento que a pessoa aprendeu a lidar com aquela situação, não existe mais karma. A gente entrou num ponto, no mínimo, de neutralização ou num ponto de transcendência. Mas, para isso, ah, é necessário ter consciência de como eu me porto, de como eu me comporto, de como eu me reporto dentro de determinado contexto, de acordo com cenários e circunstâncias que se apresentam na vida. Então, de forma muito simples ou simplória, a gente pode dizer, Ellen, que a abertura do mapa envolve trazer a consciência, muitas vezes, de padrões que a pessoa está trazendo por muitas e muitas vidas. E aí vamos lá, só para talvez aproveitar o exemplo que eu estava mencionando, né? A pessoa vira e fala, não, mas eu sou apaixonado por tal pessoa e nunca acontece. Olha, se você já se deu por conta de que você tem uma ligação com uma pessoa e que aquilo não evolui, de duas uma, né? Ou no teu íntimo você curte a circunstância, a situação e torce para que quando, né, se em algum momento for possível, né, a gente está lá junto, vivencia e toca a vida, ou eu me desapego disso, essa pessoa aqui vai com Deus, vai com Buda, vai com Krishna, vai com quem bem quiser, eu vou tocar minha vida aqui e vida que segue e deu. Porque quando eu me desapego, o que acontece? Eu não tenho mais karma. Ah, mas eu fui numa cartomante, eu fui num centro, eu fui na vidente, eu fui não sei o quê, e diz que eu tenho uma dívida de vidas passadas com fulana, com fulano, com filho, com não sei quem, com a sogra, com...
olha, se a dívida era de vida passada e você entende que você deve alguma coisa, é necessário se questionar, né? Quando que essa dívida vai caducar? Quando que essa dívida vai vencer? Ah, o quanto você acreditar que você deve algo para alguém vai, de fato, tornar aquela pessoa melhor. Ah, mas eu tive, e é também bastante comum, mas eu tive um sonho uma vez que, né, que tal pessoa era importante para mim. Olha, se tal pessoa era e continua sendo importante, é necessário entender que lá na vida passada isso tinha um contexto, nesta vida isso tem um outro contexto. E acontece muito da gente olhar para o mapa, e quando eu falo para as pessoas se chocam. Eu viro lá e falo: em determinado ponto da tua vida, né? Vamos colocar aqui só uma referência. Eu olho lá o mapa e tem um ponto que me diz que aos 31 anos de idade, essa dívida com tal pessoa morreu e você já está livre, você não deve mais nada. A pessoa tem, a partir dali, a pessoa já ganhou de você todos os recursos necessários para ela voltar a evoluir. E às vezes, Marcelo, pode até gerar um apego, né? Quando a pessoa ela não está com uma consciência Sim. ainda em determinado lugar para entender essa informação, às vezes a dívida expira e a pessoa fica alongando uma coisa que poderia acabar nesse momento, mas aí ela vai alongar, quem sabe, para outras e outras existências, né? Uhum. Então, porque aí o que acontece? Se eu te devo alguma coisa de vidas passadas, e aí eu fico com o sentimento de que por mais que eu faça, eu não consigo arcar com o que eu te supostamente devo, eu continuo, então, neste caso, interferindo na evolução da outra pessoa, porque é como se a evolução dela estivesse apegada à minha, e se eu não evoluo, se eu não transcendo a minha condição, ela também não transcende a dela. Conclusão: as duas pessoas ficam consciencialmente ou espiritualmente empacadas, sem conseguir, de fato, né, mudar a condição, o código existencial delas. E aí, essa dependência de vidas passadas, ou essa dependência da ideia de que eu devo algo, virou um aprisionamento e não um aprendizado. E aí sim, a gente pode dizer que é um karma. O karma está onde? No aprisionamento. Isso é um aprisionamento kármico, é um aprisionamento do aprendizado. E esse aprendizado, muitas vezes, e vou dizer que na maioria das vezes, tem muito mais a ver com aceitação, autoestima, merecimento. O mais difícil para a grande maioria das pessoas, desapego. Desapegar e, beleza, mesmo que eu tenha ferrado com a tua vida em vidas passadas, legal, não vou fazer isso de novo, torço que tu fique bem, né? Tamo junto, mas eu tenho que viver a minha vida, tu tem que viver a tua e deu. E isso serve para relacionamento afetivo, serve para trabalho, serve para família, serve para amizade, serve para relações meramente sociais, serve para tudo, né? E muito essa ideia de que, eu devo. Assim, quando eu começo a puxar o registro, quando eu começo a puxar o que aparece para mim no campo dessa leitura de vidas passadas, e eu faço uso do mapa como, vamos dizer,
um portal para conseguir ler o campo da pessoa, é muito comum, por exemplo, né, a gente identificar que a pessoa lá quis mexer com política, e aí a pessoa se envolveu com política, e por conta disso ela perdeu o grande amor da vida dela. E aí chega muitas vezes nessa vida, e aí o que eu viro para a pessoa e falo, você quer resolver isso? Olha, é só você não mexer com política de novo nessa vida. Ah, mas aí o que vai acontecer? Olha, provavelmente você pode, então, encontrar esta pessoa e ter a condição de escolher o que vai acontecer entre você e essa pessoa. Mas isso não quer dizer que vocês vão ficar juntos. Isso quer dizer que simplesmente você vai encontrar essa pessoa e, por não se envolver com questões ligadas à política, provavelmente essa pessoa vai chegar na sua vida ou vai permanecer na sua vida, e isso vai dar a condição de vocês decidirem o que vocês querem fazer. Pode até ser que, se vocês se separarem naturalmente, a partir daí isso te dê liberdade para querer se envolver com política, ou não. O que importa aqui é, se você quer resolver a sua vida, nesse caso, né, nesse exemplo, amorosa, afetiva, não se envolva com política, porque o seu mapa não mostra, sobretudo até determinada idade, que isso seja favorável. Ponto. Ah, mas de determinada idade para lá, se eu quiser. Olha, se você quiser e houverem as circunstâncias factíveis para isso, vida que segue. Mas lembrando, se você estiver com tal e tal pessoa, há um risco considerável de que esta pessoa não vai seguir com você. Agora eu vou te fazer uma pergunta que vai mudar um eixo um pouco da visão, né? Acho que para quem é novo, né, e talvez não conheça, às vezes também tem gente que conhece o Marcelo só através dos atendimentos. O Marcelo também né, proporciona, já ministrou alguns cursos de numerologia. E uma parte da audiência aqui também são dos alunos, né, do Marcelo. E aí, perdoe-nos, tá? Que a gente vai falar um pouco numerologuês agora, tá? Mas quem ficar com dúvida, eu vou deixar aqui no link desse vídeo, né? Se você quiser entender um pouquinho mais, vou deixar aqui no link desse vídeo, na verdade, na descrição do vídeo, um link para o site do Marcelo. Lá você consegue baixar um PDF para você conseguir montar o seu diagrama. Tem umas explicações bem básicas, né, para quem quer ali dar os primeiros passos, tá? Se você quiser aí ver um pouquinho disso. E no livro dele tem um capítulo que fala, né, a partir do, aí começando o numerologuês, né? A gente que estuda com o Marcelo sabe que tem aí uma área ali, vamos falar da pirâmide, né, basicamente, que fala muito sobre as experiências aí de vida passada, que fala sobre isso também, né, que a gente chama de DM, né, e aí eu queria que você falasse um pouco se é só essa área, né, que vai trazer alguma informação, né, sobre as experiências de vida passada, sobre bagagem de vida passada, ou se tem mais algum outro campo dentro da pirâmide, ou até mesmo fora da pirâmide, que vai trazer essas informações aí para quem quer estudar e conhecer um pouco, está pensando em se aprofundar isso, tanto para atender o próprio autoconhecimento, né? Vamos separar, né, o esquema de aulinha, né? Sempre entendendo que o nome da pessoa nos dá uma condição e uma energia, né, uma frequência e uma combinação de aspectos. E a data nos dá um outro conjunto. E quando a gente junta o estudo do nome e o estudo, o entendimento da data de nascimento, isso de fato é um mapa. Um mapa realmente é quando a gente junta as duas coisas, né? Um mapa numerológico. Na verdade,
todos os números do mapa indicam questões relativas ao passado, né, a vidas passadas, a condição consciencial que a pessoa traz, a condição consciencial ou evolutiva na qual cada pessoa pode alcançar, e as condições vigentes do meio circundante, do cenário de vida no qual a pessoa se encontra imediatamente. Então, o mapa sempre vai falar do passado, de vidas passadas, do presente imediato, do presente, enfim, próximo, relativo, do passado imediato, né, do futuro imediato e do futuro de longo ou longuíssimo prazo, e também, né, podemos até entender numa outra ótica que a consciência expandida do mapa também mostra, embora muito mais raro a gente falar dessa temática, vidas futuras, né? Então, quando a gente olha o desenho do mapa, né, a configuração numerológica, a gente não pode afirmar qual é o nível de consciência com o qual aquela pessoa está vivendo aquele mapa. Isso é uma coisa que a gente meio que vai descobrindo dentro do atendimento, né? Mas quando a gente olha o mapa, a gente tem condição de entender de onde a pessoa está partindo, de onde vem, né, a consciência, aonde ela transita no presente e aonde ou para onde ela pode chegar no futuro. Então, aquela célebre métrica da filosofia, né? De onde eu venho, aonde eu estou, para onde eu vou, né? E passado, presente e futuro, na soma, vão determinar quem eu sou, né? Ou a nossa condição de individualidade, porque quando nos tornamos seres, né, únicos, quando nos tornamos individualizados, né, passamos a ser mais responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas partilhas, pelos nossos erros, pelos nossos acertos e podemos também dizer pelos limites que nós damos a nós mesmos ou não. Então, para cada pessoa, essa leitura do mapa funciona de um jeito diferente. Por quê? Porque quando a pessoa chega para nós na consulta, na sessão, a condição dela de, às vezes, falar, de ouvir, de sentir, de introspectar, de externalizar, de simplesmente, às vezes, ignorar, ou, né, de realmente compreender o que está sendo exposto nos primeiros 20, 30 minutos, vai nos dar a condição de aprofundar a leitura no restante do tempo vigente, né, do mapa, né, da exposição e daquilo que a gente traz. E, lógico, a gente também avalia o nível de consciência da pessoa conforme as perguntas que estão vindo, né? E, lógico, há pessoas com perguntas que são mais, digamos, mais básicas,
há pessoas com perguntas mais gerais, há pessoas com perguntas, né, mais maduras, e realmente há algumas pessoas com perguntas de um nível de consciência muito grande. Só que a gente também sabe que quanto maior a percepção consciencial que a pessoa tem da vida dela, muito mais provável que haja, sim, um nível de alegrias muito profundas, mas de tristezas abismais igualmente. Então, a verdade é que a ignorância é uma bênção. Então, também quando a gente fala dessa questão das vidas passadas, algumas pessoas vêm só pela curiosidade, outras pessoas, no meu caso, né, acho que a grande maioria, vem pela necessidade de querer compreender alguma coisa, vem pela necessidade de tentar entender o contexto de vida no qual ela se encontra, se tem uma justificativa, e em alguns casos tem, né, uma porcentagem de pessoas que vêm querendo compreender, né, de fato, a razão de estar aqui, e não só o que fez elas estarem, chegarem até aqui, né? E como o futuro se apresenta. Então, essa tangente, essa ótica, e uma coisa que também está muito evidente agora, nos últimos tempos, sabe, Ellen? Essa questão de, mas eu vou morrer sozinho, né? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu quero ter filhos, eu já tenho, e conquistei isso, e fiz aquilo, e não sei o quê, e inclusive com pessoas relativamente jovens, né? Eu tenho pego pessoas aí na casa dos 30 e alguma coisa, indo para os 40, 45, e começam já a se perguntar, mas e aí, você acha que eu vou morrer sozinho? Né? Então, é algo, né, e é um grande desafio. Mas, por outro lado, é muito bacana, porque se a pessoa já está se fazendo essa pergunta, significa que, de alguma maneira, ela já olhou para o futuro dela e se questionou se a linha de vida na qual ela se encontra, né, vai levar ela a uma encruzilhada, vai levar ela a um porto seguro, ou vai, enfim, descer por um precipício ladeira abaixo, né? E provavelmente sem paraquedas, né? Então, assim, por um lado, essa pergunta de forma, né, tão né, nessas faixas tão jovens é muito interessante, e a gente gosta bastante disso também, né, quando vem esses casos, lógico. Então, não sei se eu respondi aí o... Acredito que sim, né? Não dá para aprofundar, né? O tempo é curto, e aí, quem sabe, né? A gente abrindo o curso do Marcelo, quem ficou com curiosidade, vai lá no futuro, não está com inscrição aberta nesse momento, mas né, é algo que dá para no futuro aí, quem sabe, se aprofundar. Pode Não, falar. e até lembrando, Ellen, que lógico, para as pessoas entenderem que existem ferramentas terapêuticas, né? Então, claro que quando a gente fala disso tudo e abre o mapa, a gente também fala, a gente também aponta os florais que vão trabalhar essas questões da consciência e dos registros de vidas passadas. A gente aponta, às vezes, né, receitas, né, enfim, conjuntos lá de trabalho com aromaterapia, para auxiliar também nessas percepções e nessa expansão da consciência, sobretudo emocional. Existe um caderninho, enfim, no futuro a gente tem que falar disso, né, Ney? Mas existe
um caderninho com algumas receitas terapêuticas que a gente indica, né, para as pessoas também navegarem nesse contexto e se auto-aplicarem algumas ferramentas enfim, né, e também andarem um pouco Vou só aí te no interromper um pouco, autoconhecimento. porque eu vou pedir para você linkar isso aí que você está falando com a minha, talvez tenha a ver, você já esteja entrando na próxima questão, né? Essa questão passada aí que a gente viu, o Marcelo já deixou aí umas ótimas dicas, né, para quem é aluno, para quem atende, ou, né, enfim, valiosas dicas. Mas ele já estava entrando numa questão aí que talvez tenha a ver com a próxima pergunta, né? E aí eu vou me trazer como exemplo. Lembro muito bem, acho que talvez foi em 2018, não sei, o meu primeiro atendimento com o Marcelo. Eu estava entrando num momento de transformações muito profundas, né, assim, na minha vida. E alguém me indicou o atendimento do Marcelo, nunca tinha visto o Marcelo, nunca tinha ouvido falar, né? E entre um desses processos que eu estava vivendo, tinha algo muito, né, profundo ali, muito marcante, que era relacionado ao perdão em das minhas relações, né, dos meus relacionamentos. E no atendimento, o Marcelo, né, eu nem fui atrás de saber sobre vidas passadas, nem sabia que ele trazia esses recortes, né? Ele trouxe um recorte meu com uma pessoa que eu estava nesse processo de perdão, né? E eu estava assim, num momento consciencial bem diferente do que é hoje. Não sou iluminada? Claro que não, né? Mas eu já engatinhei um pouquinho, né, de 2018 para cá, que eu acredito que foi 2018. E aí, aquilo me impactou muito, né? A informação que o Marcelo me trouxe sobre a relação de vida passada que eu tive com essa pessoa, ela me causou um pouco de revolta, sabe, no primeiro momento, porque eu não soube lançar um olhar, eu não consegui ver aquilo de uma forma elevada, sabe, me distanciar, né, eu estava muito envolvida emocionalmente, né, e aí depois até a gente conversou, o Marcelo trouxe um olhar, né, mais elevado para mim, consegui me relacionar com aquela informação, e foi muito importante. E aí, a partir dessa experiência, que eu ilustrei aqui essa minha experiência maluca. Marcelo, você considera que existem aí, você já até falou um pouquinho, né? Já introduziu, existem precauções ou considerações importantes, né? Que você acha que devem ser feitas, né? A usar a numerologia, né? Ou até a leitura de mapas ou qualquer outro tipo de oráculo, né? Para explorar questões de vidas passadas. Há algum cuidado aí que você, né, gostaria de destacar ou gerar uma reflexão? Primeiro, não. O primeiro cuidado isso, para mim, é uma regra em absoluto. A gente nunca vai falar de vidas passadas simplesmente para dizer que, você foi um empresário, você foi um soldado, você foi um inventor, ou você foi Cleópatra, né? Não vai ser só para inflar egos, né? né? Então, a primeira coisa, né? A gente nunca vai abrir um mapa simplesmente para trazer a identidade da pessoa. Essa é uma regra em absoluto, né? Talvez a segunda grande questão. Muitas vezes, abrir um mapa, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Que é uma situação que de vez em quando eu me recordo. Já tem alguns tantos anos, uma senhora, uma certa vez, me procurou, ela já deve ter uns 10 anos isso, na época ela tinha já uns 50 anos, e ela não teve filhos,
né? Eu me recordo da situação, se eu não me engano, ela passou por 2 casamentos ou 2 relacionamentos muito longos, etc. E ela contou um bom pedaço da vida dela, enfim, abrimos o mapa, já bem quase lá quase no final da sessão, ela pediu, se tiver alguma coisa aí, me fala. E aí veio claramente, né, e lógico que o número do mapa dela me mostravam algumas coisas, e aí quando abri o campo, resumiu, eu vi ela numa situação em que teve lá uma calamidade X, ela cuidava de 5 crianças, 3 eram filhos dela e 2 eram, enfim, adotivos, faziam parte lá do meio, e se eu não me engano, ainda tinha lá o menino, que acho que era o irmão mais novo dela, dessa vida passada. Pelo que eu vi isso, provavelmente era alguma coisa, acredito, me lembro vagamente aqui agora, mas se eu não me engano, alguma coisa na Austrália, na época que a Austrália ainda estava meio que em desenvolvimento, ou tinha sido descoberta, uma coisa assim. E no resumo, ela perdeu 8 ou 9 pessoas da família nessa calamidade, assim, do dia para a noite. Ela perdeu todos os filhos. E o que eu vi é que ela teve que, sozinha, ou quase que completamente sozinha, abrir as 9 covas e enterrar todos os 9 sozinha, e aquilo levou dias. Ela passou uns 3 ou 4 dias naquilo, né? E aí, naquele dia, ela meio que, naquele momento, ela meio que perdeu a fé, perdeu a referência de crenças dela, e ela jurou que ela nunca mais ia passar por aquilo. E eu vi claramente que ela fez uma promessa de que ela nunca mais teria filhos. E aí eu ainda abri mais 1, 2 vidas dela ali, enfim, na CERN, e o que eu vi é que ela teve vidas cuidando de crianças de outras pessoas, ainda com uma certa distância, mas ela mesma não se permitiu ter filhos. Vi que ela ainda projetou, teve abortos em vidas passadas, ela se provocou, teve uma função lá que, pela característica do mapa dela, pelo que eu vi, embora não foi uma coisa tão profunda, mas ela até chegou a se tornar parteira. Então, pelo mapa dela, ela se especializou, né, ou pelo menos, né, teve uma função ali em cuidar das crianças de outras pessoas, mas não gerar do próprio corpo, do próprio útero, os filhos. E isso, na leitura lá que a gente fez, foi tão forte, foi tão significativa, e ela achou aquilo fantástico. Enfim, lógico que eu sou suspeito para dizer, mas, enfim, eu tive a nítida impressão de que, ao passar por aquela sessão, depois eu lembro que eu só voltei a atendê-la mais uma vez, né, porque depois eu não fui mais aonde ela, a cidade que ela morava, enfim, né, a gente enfim, não teve mais contato, mas aquilo para ela foi extremamente libertador, porque ela entendeu que não era uma coisa como uma maldição, ou um karma de família, ou... Não, ela entendeu que foi uma promessa, que foi uma escolha, que a alma dela teve a liberdade de dizer: esse nível de experiência eu não quero mais. E ela veio com essa pergunta porque lá tinha irmãos, irmãs, e não sei quem, sobrinhos, e todo mundo na família dela com vários filhos.
e ela já cuidou da maioria das crianças. E todo mundo se perguntou, mas como você que teve 2 casamentos, um de 10, 12 anos, outro de 16 anos, 17 anos, né, teve 2 casamentos, passou a maior parte, com 50 anos de idade, passou a maior parte da vida casada, né, casou muito jovem, 17, 18, 19 anos, e por que não teve filho? E com uma vida financeira estável, com uma condição. E ela não entendia aquilo. Então, assim, ao receber essa informação, isso para ela foi extremamente libertador. Então, o que justifica a gente realmente abrir, né, uma sessão nesse sentido é com o intuito de trazer o entendimento de que muitas vezes nós estamos vivendo algo ao que a gente se propôs viver, e isso necessariamente não é um karma, não é um castigo, não é uma maldição ou qualquer coisa do gênero. É simplesmente o processo no qual a minha consciência, dentro da linha de vidas que eu tive, né, abriu. E a ferida dela de ter perdido filhos, necessariamente a gente pode dizer que não estava cicatrizada, porque ela ainda tinha medo de perder pessoas, mas era uma coisa muito mais equilibrada, muito mais tranquila, e ao receber essa consciência, putz, então isso quer dizer que eu posso terminar minha vida hoje e não preciso estar incomodada de não ter tido filhos. Exatamente. E para ela isso foi, talvez, né, naquele momento, não sei hoje, mas naquele momento, foi a melhor informação que ela podia ter recebido dentro da sessão. Então, muitas vezes, esse trazer esta consciência é simplesmente o que justifica abrir o mapa. Claro, eu também falo para as pessoas, ter consciência no primeiro momento, muitas vezes dói para caramba, né? E eu também muitas vezes capto, né, muitos sentimentos, muitas percepções, né, durante a leitura. E assim, poucas vezes isso acontece, mas foi uma das visões que eu tive e eu senti peso, eu senti a tristeza da pessoa tendo que abrir as 9 covas e colocar cada um dos corpos, e, e é devastador aquilo, é uma coisa muito, então, assim, eu vou dizer que, assim, eu acho que eu senti 1% do que aquela pessoa, do que aquela consciência sentiu, e, e, e quando a pessoa traz esse clique, acabou. Isso é o suficiente para a pessoa entender que tem uma cacetada de coisa que a gente está vivendo aqui, que é a circunstância do cenário, de como o cenário das nossas vidas se apresenta, e está ótimo, é o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que viver. Claro, tem casos e casos, e ter consciência disso, sobretudo no primeiro momento, nem sempre, e normalmente não é confortável. Ponto. Que foi o meu caso. É Mas o a carro, questão da consciência nos ajuda a levar isso para essas questões desconfortáveis, né, para um outro patamar, né, e trabalhar, né, e entra na questão que você havia falado, né, nos suportes terapêuticos, né, que nos processos em que, né, ali naquele momento a consciência ou ela não acompanha, né, o momento consciencial da pessoa, e às vezes precisa de um auxílio a mais, né, para
tanto para expandir, talvez, né, a questão da consciência, trazer um outro ângulo, um outro olhar, e até, talvez, um conforto emocional, não sei como é que seria isso, Marcelo. Eu confesso que eu não sei dizer se conforto emocional, ah, mas a condição de muitas vezes ter a certeza de que eu fiz o que era possível fazer dentro daquela circunstância, na condição na qual eu me encontrava. Bom, né? Ah, eu não, poderia dar exemplos aqui, passar talvez alguns dias falando desses exemplos, né? Mas, claro, cada caso é um caso, cada pessoa é um universo de possibilidades, mas o que nos importa é que, com este intuito, a abertura do mapa, de alguma forma, sempre vai trazer alguma coisa perturbadora, por um lado, e talvez, e muito provavelmente, extremamente libertadora, por outro. Tem coisas que a pessoa não vai entender na hora, não vai processar, e tem coisas inclusive, né, porque, enfim, tenho a sorte de receber algumas pessoas há muitos anos, algumas acompanham, né, ou me acompanham há 10, 15, 20 e poucos anos já, e tem situações de pessoas que, depois de tanto tempo, elas percebem que elas evoluíram. E essa leitura, essa percepção de que, putz, ao ler o mapa, ao compreender o que eu estou vivendo, isso me fez ir para além e muitas vezes fez a pessoa se tornar uma pessoa mais feliz, ou pelo menos uma pessoa com mais objetivos, ou talvez com menos objetivos, ou simplesmente uma pessoa melhor de alguma forma. Então, isso, para mim, justifica um monte abrir o mapa com esse intuito. Muito bom, muito bom. Muito interessante. Não sei se, né, vocês são time, né, esses assuntos existenciais, então acho que esse recorte acho muito interessante trazer um sentido para ele que não seja só, né, de uma mera curiosidade ou coisas do tipo, porque são informações, né, que se a gente olhar com consciência, com objetivo, podem trazer um ganho, né, para nosso desenvolvimento consciencial, aprendizagens e coisas do tipo. Se você ficou com alguma dúvida, se você achou esse tema interessante ou se você ficou com alguma questão, se a partir desse tema você viu algo que você gostaria de saber mais, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários, né, que a gente vai ler e vai pensar aí nos próximos temas, né? E se você quiser também agendar um atendimento com o Marcelo, aqui no link da descrição, né? Na descrição, tem lá o contato também para você falar com o Ser de Luz e ver aí como é que pode funcionar o atendimento, agendar com ele. E é isso. Marcelo, você tem mais alguma coisa para acrescentar, para finalizar? Tem algo mais para falar? Não, eu só acho que na próxima vez que a gente parar para se encontrar, também cabe aí a gente falar um pouco, né, de algo que está muito em voga, né, acho que está muito na eminência, também da gente falar um pouco dessa coisa da conexão espiritual com a numerologia, que também é um outro tema que a gente aborda bastante, né, Ellen? E talvez falar também um pouco dessa ligação com os estelares, os cósmicos, os ETs, ou seja lá que nome a gente dê aí para a galera lá de cima, né? Que, enfim, talvez falar um pouco disso também,
esse entendimento do que é estar aqui e do que o mapa numerológico também, né, o astrológico, o numerológico, revelam sobre isso, né? Então, enfim, vamos que vamos, Sim. pessoas, é isso. Agradeço aí a audiência, né? Enfim, para quem seguiu o vídeo até aqui. E é isso, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Até a próxima. E a gente espera vocês por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.